Na próxima aula a gente vai falar sobre os sermões em si, tá? O que nós entendemos de personalidade? O que vocês entendem de personalidade? Fala assim, ó, o pregador precisa ter personalidade e qualificações necessárias. Personalidade não tem a ver com temperamento? Postura. Então, assim, a questão desse temperamento, ele tem que ser moldado à questão dessa qualificação. Independente se você é fleumático, sanguíneo, cólero. Era isso que eu queria te você me passar de novo. Que minha mãe quer, porque quer saber se ela é sanguínea. E ela não aceita que ela é sanguínea de jeito nenhum. Na verdade, acredito que ela é sanguínea sim. Então, fleumático, sanguíneo, cólero. Qual que é o quarto? São 4, vamos lá. São 4. Sanguíneo. Melancólico. Melancólico, isso. Tá. Sanguíneo, melancólico, Cólero cólero. e fleumático. Tá. Obrigada. Independente se você pertence a qualquer classe desses assuntos aí, é necessário que dentro dessa qualificação você necessite ter o quê? Fé. Como pregar aquilo que você não acredita? Como falar, e até em questão de discurso mesmo. No próprio discurso, qualquer discurso que você for fazer na sua vida, para você chamar a atenção de uma pessoa, para você convencer uma pessoa, como você vai fazer isso se você não tiver fé? Acreditar, porque a fé é a base. Porque tem gente que termina de pregar e fala, eu preciso ter fé. Sabe? E não é porque é uma expressão, é porque ela está sentindo a necessidade de ter fé. A pessoa acabou de falar que Jesus é aquele que fortalece e às vezes acabou de descer e está falando que precisa ser fortalecido por Jesus. Então, aí sim é uma contradição. Então, qualquer desses temperamentos, se nós pegarmos os discípulos, nós vamos ver que todos tinham, dependendo da sua forma, um temperamento, mas eles tinham o quê? A questão da fé. Todos eles. Todos tinham fé. Exceção? Quem era mais racional lá? Tomé. Não que ele não tinha fé, mas ele era, o senso crítico dele era necessário para poder tirar vamos supor, aquela ilusão que os outros também faziam, né? Você viu? Jesus é um fantasma, veio sobre... Não, tem um fator aí que se explica. Então o Tomézão é que dava o equilíbrio, não que ele não acreditasse, porque se ele não acreditasse, ele não seguiria Jesus. Entendeu? Mas a prova é tanto que quando chegou com a notícia da ressurreição, o que o Tomézão fez? Eu só acredito se eu tocar os furinhos lá da mãozinha dele e dos pés. Por quê? Tava muito comentário, tinha muita coisa, tinha gente tendo visão de tudo que é espécie. Então ele era o quê? Um temperamento que paudava a alegria e até mesmo as invenções das pessoas. Eu vou, não. Aí você vê que Jesus vai lá e realiza o desejo dele. Oração. Gente, se a oração é intimidade com Deus, como que um pregador pode se dizer ser pregador e não ora? Tem como? Tem gente que a gente vê que não consegue orar. Não sabe? Não é questão que não sabe, não consegue. A concentração dele em oração é zero. Eu não estou dizendo no dia que nós estamos cansados, no dia que nós não estamos... Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que nunca faz. Aquele que não é apaixonado em nenhum momento, sabe, entrar naquela questão, sabe, desligar-se e ficar ao menos 5 minutos com Deus. Tem gente que não consegue ficar. Ele está assim. Nós executamos serviços dentro da igreja. É muito complicado a gente zerar. Mas quando você sai para você adorar, para você ali participar de um culto, não tem o porquê você não se concentrar. Não tem o porquê você não orar. Então, tem pregador que não ora. E aí, o que acontece com o pregador que não ora? Ele começa a copiar. Não tem a originalidade, não consegue criar nada. Não tem...
Porque o conhecimento bíblico já nos manda essa questão da oração. E aí, você vai ter aí, de repente, uma pessoa que, né, daqui a pouco tá fazendo outras coisas que não dá para fazer. Sinceridade. É muito mais bonito você falar assim, amados, eu vou ministrar o que Deus gerar no meu coração, do que mentir, falar que ficou 2 anos estudando o texto, para a gente entender que não aconteceu nada. É muito mais fácil chegar e falar assim, olha, aquilo que Deus colocar no meu coração é que eu vou passar, porque eu não, né, achei muito bom quando aquela menina, como faz Iracema lá na segunda casa, falou que não tinha condição, não deu tempo, então ela foi muito esperta de ficar lendo e reproduzindo ali. Eu acredito que esse é o caminho, entendeu? Dependendo de quem não tem um domínio daquele texto, né? Já, graças a Deus, se aquele tema caísse para cada um de vocês, não precisaria aquilo. Vocês já teriam a base do conhecimento bíblico para poder fazer um sermão improvisado, embora essa palavra ela não se aplica à homilética, tá? Se aplica a nós brasileiros que, sabe, fazemos tudo, na verdade, entre as coxas, entendeu? Sempre daquele jeito. Sempre não deu, nunca dá tempo, eu nunca me preparo. Então, dentro da questão da homilética, o sermão improviso é muito, 15% que aceita o sermão improvisado, entendeu? Na verdade, a técnica ela tem que existir. Então, você ter sinceridade, porque aí você não... E também, ou então, não fala nada. Deixa acontecer. Agora, a questão de mentir, não ser sincero, né? Falar que fez uma campanha. Eu já vi gente mentindo, falando que jejuou, que fez campanha, que foi para monte, tudo para ministrar naquele dia. Eu falei, era mais fácil não ter ido. Ou não ter falado. Porque a situação, porque você coloca uma expectativa no ouvinte. Você está esperando um pregador, que ele fala que ele jejuou 7 dias. E que no último dia ele ficou até aquela hora. Já imagina que o cara tá meio santo, né? Eu, na minha cabeça, já vou construindo isso. Porque pra gente já é só graça, mas a gente se esforça pra fazer. Então, aí o cara ficou lá a semana inteira trancado no monte. Desculpa que eu... Não é questão de água, não. É o refluxo que vem. Não bebi muita água hoje. Então, aí o que acontece? Aí a pessoa ficou um monte, se entende que quem fica uma semana inteira no monte, cara, o cara tá pisando na glória. Eu, na minha época em que eu ia pra monte, eu posso falar pra você que eu não voltava da mesma maneira. Eu não consigo entender pessoas que vão pra monte hoje e desviam daqui a 10 dias. Não dá pra me entender isso. Então, lamento, não entro no centro. Humildade. A humildade ela não precisa ser falada. Ela é exercida, né? Tem gente que chega, que eu sou conferencista. E eu pergunto, conferencista? De quê? Cara, esse nome é muito pesado, conferencista. É stop. Aí o outro diz, porque eu sou, né, sei lá, inventa um outro nome. E não sabe nem o que tá falando. Então, acaba não sendo humilde, não tem necessidade. Tem gente que vai para um lugar simples e como se diz, né, o pastor Cláudio, começa a falar, faz uma oração que ninguém entende, inicia o sermão de uma maneira tão técnica que a gente fala assim, onde nós estamos, né? Então a humildade, ela é tudo. Abnegação. O que é isso, gente? O que você deixar de fazer algumas coisas que não vai lhe trazer nenhum benefício, tá? O pregador muitas vezes ele tem que se distanciar de algumas coisas, tá? Viver de pregação, para quem não tem um chamado, não é vida. Então assim, você não pode ficar aceitando todos os convites. Alguns você vai ter que deixar no caminho. Ou então, você tem que entender que não é o teu momento.
tem que ser sincero o suficiente para dizer, não tenho condição de fazer isso. Humilde também para entender que a questão... Tem alguns eventos que de repente a pessoa viu uma foto sua, se simpatizou, mas o evento pede uma pessoa a nível dele. E a qual nós não estamos muito qualificados. A não ser que você tenha intimidade com a pessoa e com a igreja. Eu já fui dar palestra para 300 pessoas, mas era um conhecido meu e a metade, não vou colocar metade da igreja, mas vamos colocar que umas 70 pessoas eu conhecia. E assim, eu falei, então me dê o tema fácil, porque aí eu consigo, né? Então, eu pra mim não tenho vergonha de falar nem para 5, nem para 300 e nem para 1000. Para mim não tem muita diferença, mas tem gente que tem uma claustrofobia de multidões. Vai enfrentar? Não dá. Então algumas coisas você tem que se, sabe, abastecer-se, sabe, se distanciar. Ou então usar a realidade. E entender que, sabe, quando a gente faz uma abnegação, a gente, não é que é para sempre, é aquele momento. Então às vezes o pregador está numa fase ruim da vida e ele não sabe falar, olha, vou passar um tempo aqui sem ministrar. Porque a ministração você tem que estar cheio. E infelizmente nós estamos vazios e estamos dando gotas para a igreja. Devido a todo o processo, a gente sabe que, cadê os pregadores? Por que pessoas exercem funções que não era para exercer? Hoje na igreja nós temos o que? Uma abstenção de tudo. Falta pregador. Eu estou falando de pregador que ama o que faz. Não aquele que comercializa o que faz. É o pregador que ama o que faz. Falta regentes que amam o que faz. Falta professores que amam o que faz. E que independente se está cheio ou vazio, ele vai dar a aula dele da mesma forma. Falta pastores que amam o que faz. Não aquele que quer um título. Entendeu? Sabe, na igreja falta tudo. Falta aquele que vai construir a questão da solidariedade, que é a assistência social. Eu desafio vocês me mostrar quem é que trabalha na assistência social. Falta pessoas para eventos da igreja. Falta evangelista, então acho que sumiram todos. Porque não tem como uma pessoa que... Sabe, o evangelista é aquele que lidera a equipe de evangelização, mas ele é o otimismo, ele é a coragem, ele é que fala, vamos fazer tal rua, vamos fazer tal casa. Não tem esse cara, não tem essa menina, não tem essa pessoa. Me pergunta, tudo bem que o mundo passou-se por uma certa transformação, mas ainda é importante a questão das visitas. É extremamente importante. Não tem como você pular essa etapa. Talvez o papelzinho na rua, talvez seja desnecessário, mas a abordagem familiar é necessária ainda, que é onde as igrejas crescem em questão das células, né? Então, assim, a gente sabe que é um trabalho que dá certo. E outra, quando você vai na casa da pessoa, algumas acham um espetáculo. Eu costumo não achar, eu particular. Mas algumas pessoas acham um espetáculo. E aquilo muda totalmente. Ó, interessante. Nós fizemos uma certa visita aí, que até fizemos uma doação. Eu estava no ponto do ônibus. Eu achei muito interessante hoje, né? Porque pra mim é um efeito comum. Mas a pessoa pegou, me abraçou. Ai, essa pessoa aqui que me ajudou. Sabe, ela é daquela igreja. Me apresentando para mais 2 amigas. Então as meninas nem sabiam quem eu era, mas sabia que pela boca dela era, né, uma pessoa maravilhosa. E isso é o impacto do quê? Da visita no lar. Do dia que se chegamos, do dia que se foi apresentada uma solução para a vida daquela pessoa. Ela pode não estar na igreja, como de fato não está, mas aonde você passar, a pessoa vai ter uma referência para te falar. Então isso é muito importante. E isso a gente não tem mais. Então o que acontece? Nós estamos nos lugares errados. Eu pergunto, aonde Cristina Maria tinha que estar? Na sala de aula. Acabou. Era esse o meu lugar. Tá? Talvez na secretaria da igreja? Sim, também. Gosto muito de fazer aqueles negócios todos. Sabe? Na administração interna? Tudo bem.
Mas na frente é muito complicado. Então cadê os que Deus chamou? Porque cada um Deus deu um chamado. Cada um Deus escolheu. Tem pessoas que basta olhar, né, Janine? Faz um gesto de 2 minutos. Já tem os negócios, né? A Débora mesmo faz um gesto lá de 2 minutos. Você vê a nossa dificuldade. Pra que nós vamos estar lá? Mas porque não tem os que estão, na verdade, os chamados não estão. Técnico de som, tá lá, a Janilde. Mas cadê os técnicos de som? Existe, gente. Existem pessoas que entendem tudo que é fiação. Onde estão essas pessoas? Então, a igreja, ela sabe, é tudo isso. Ela funciona de um campo, a empresa, ela funciona com administradores, trabalhadores, com os funcionários, com aqueles que limpam. A igreja da mesma forma, só que a gente trabalha na psicologia, no campo do otimismo, nós trabalhamos no campo de restauração. É tudo a mesma coisa. Você chega numa igreja, você quer uma igreja limpa, uma igreja cheirosa, você quer que o culto seja um culto maravilhoso, mas vamos supor, os que fazem abertura de culto? Os bastidores. A gente coloca aqui na questão falando de pregação, mas e aqueles que abrem o culto? Eles são o quê? Os mestres de cerimônia. Que eles dão todo um toque preparando para esse momento. A gente não vê mais nada disso, né? E nós estamos assim, sabe? A oração tem que ser intercessória de púlpito. É sempre intercessória. Nós, tudo bem que aqui não é a nossa realidade, graças a Deus isso não é a nossa realidade. Mas em muitos lugares que a gente chega, a gente vê um verdadeiro desabafo na oração. Eu até paro às vezes para dar falar, nossa, tá acontecendo uns problemas aí, né? Não tem como você misturar a oração de púlpito com a sua oração no banquinho. Não dá. Sabe? Vamos lembrar, na minha oração no banquinho eu posso falar, Senhor, arrebenta o Diego. Mata ele. Sabe? Mas eu subir no altar, cara, a oração tem que ser intercessória. Se eu falar um negócio desse, eu digo, tá doida? O que tá acontecendo com a pastora e a pastora? Pode ver. É normal. Porque eu já cheguei numa igreja em que a oração me disse tudo que eu precisava saber. Sabe? Que a pessoa ofendeu, humilhou, que Deus ia tratar, que tinha até as dívidas falando em números reais. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei chocada. Entendeu? Isso não é você detalhar para Deus, você vai detalhar isso para Deus, você e Deus. Mas para a igreja não precisa. É claro que quando o irmão terminou aquela oração, já tinha uns cheques assinados. Né? Até eu naquele dia falei, eu tenho que ajudar, porque uma miséria dessa. Vou começar a fazer isso então. Mas isso, sabe o que é isso? Chantagem. Não, sei. É você pegar e chorar em cima de um altar, contando a sua triste situação em oração e levantar dali. É claro, isso daí pra mim se chama o nome, golpe. Golpe da oração. Golpe da oração. Porque as pessoas se sensibilizam. Olha, o ser humano, os seres humanos são fantásticos quando eles estão na direção de Deus. Se eu descubro que você precisa de alguma coisa, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Ninguém nega ajuda. Sabe? Não existe isso que a pessoa, menina assim, que a pessoa nega uma ajuda para alguém. Eu não sei que ela não vai com a cara, não sei que seja uma riva, mas nem para estranho. Hoje mesmo eu saí, encontrei aquele que sempre me pede R$2 e intimamente eu digo que não tenho. Mas porque eu não tenho mesmo. Hoje ele não precisou pedir. Eu mesma atravessei a rua e falei, hoje tenho R$2, toma. Aí eu infelizmente pedi sim, falei, não, 5 eu não tenho. Entendeu? Sério. Aumentou. Mas por quê? Não precisou, entendeu? Porque eu sei que como ele é doente, então assim, o que é, pra mim, vamos supor, R$2 pra ele é o cigarro dele. E aquilo faz um bem danado pra ele. Enquanto ele estiver andando nessa terra, sei lá, cada um com as suas escolhas. Mas eu vou lá me sentei. Aí vai, mas a senhora tá incitando o vício. Não, eu tô melhorando o dia daquela pessoa. Ele faz com os R$2 que ele quiser. Se ele quiser comprar o lanche, ele compra. Se ele quiser fumar, ele compra. E se ele achar que dá uma dose, só que esse daí não bebe, né? Mas se fosse o caso, der uma dose e a alegria da vida dele tiver naquele dia, ele ganhou o dia. Mas hoje ele não precisou, por quê?
eu tava me sentindo mal. Olha que situação que eu me encontro. Me sentindo mal, porque toda vez que ele me via pedindo, eu só falava que não tem. E eu não tinha mesmo. Porque eu não ia destrocar uma nota maior. Entendeu? Então, otimismo. O que é otimismo? Motivação. Motivação. Você tem que ser motivado. Você vai ministrar, aí você chega. Ah, irmãos, cara, hoje eu vim aqui, mas eu quebrei os dois. Eu quebrei o pé, quebrei a mão, quebrei a cabeça. Olha, o diabo veio me paralisando dentro do ônibus. Ai, eu falei, cara, eu sei como você chegou hoje. Eu fico pensando. Sabe, a igreja falou, nossa, a fúria do diabo tá... Se você quiser, se você teve sabe, porque às vezes tem, e eu falo que isso existe mesmo. Empecilhos, sabe, impedimentos. Fala assim, mas houve um grande impedimento, mas Deus nos deu vitória. Porque você tá no lugar, entendeu? E ali depois, quando terminar na mesa ali, ou com os amigos, ou até mesmo com o pastor que quiser falar, ou detalhar o que aconteceu, tudo bem. É uma experiência, entendeu? A não ser o que tenha acontecido, você consiga encaixar isso para elevar a fé da igreja. Mas não para dizer que o diabo te pegou na esquina e até você virar a curva da igreja o negócio foi tribuloso. Mas coisas bestas, a não ser que fosse uma coisa assim, o tiro passou aqui, entendeu? Arrancou o cabelo de uma cabeça. Essas coisas que edificam. Mas não você ter esquecido, ter voltado para trás para pegar alguma coisa. Isso é normal. São normal no nosso dia a dia, mas que a gente sabe que isso também surge para impedir o que se vai ser feito. Mas não precisa. Porque a panela queimou. Não, ninguém quer saber disso. Entendeu? Agora, se você pegou, chocou, você passou, acabei de passar e o avião do Pochá caiu, aí você pode testemunhar. Que é uma coisa grande, né? Seriedade. Tá. Aí você fala assim, mas tem pessoas que pregam brincando. Eu sou uma. Então, Até que eu parei, mas era pior. mas só que assim, brincando não seria a palavra. Tem pessoas que têm uma mensagem um pouco assim... Divertido. Então, ele consegue levar isso sem perder o foco. Sem perder a originalidade, a explicação, a argumentação, sem muitas vezes, quando ilustra, a aplicação, sem ferir a ética, porque a ética é eu desrespeitar. Vamos supor, tem lá pessoas que de repente dentro da igreja tá com a roupa muito curta. Lá vai eu ferir. Usar a palavra para atacar. Eu percebi que a pessoa ela tem uma orientação sexual diferente. Aí eu vou lá falar da Bíblia de Sodoma e Gomorra. Desegante isso, porque ele está cansado de saber aquilo também. Né? Você pode falar assim, Jesus tem uma oportunidade para você hoje. Aí você viu lá que entrou um rico dentro da igreja. Aí você falar, usar a parábola do rico. Você está ferindo o quê? A ética. A pessoa vai se sentir mal. Entrou lá uma pessoa que você sabe que é de uma denominação que é seita. Aí você pega e vai falar das seitas da Bíblia. Você está ferindo. Você fala assim, mas irmã, eu estou pregando a verdade. Não, você só partiu da verdade a partir do momento que você viu a pessoa. Não era o seu sermão. Não era o que você tinha como assunto. Você fez o sermão a partir do momento porque você fala, eu cansei de ouvir. Gente, eu vou pedir para vocês dois mudarem de lugar, porque isso aqui tá me dando uma aflição. Tá? Muda de lugar. Ou então vem mais pra cá, a cadeirinha. Entendeu? Você tá vendo a hora de cair, né? Tô vendo a hora de você cair. E esse vai cair e vai dar um estrago. Eu vou tirar esse estrago. Pronto. Então nós observamos. Quer que eu filme? Não, daqui a pouco não. Segurar mais 10 minutinhos, daqui a pouco a gente vai para outra parte. A gente observa que muitas vezes aquela construção de sermão, Soneri, ela foi você construída. traz a cadeira aqui, filho. Filho, se aí cair na sua cabeça, já era. Achar seu crânio aí, nós estamos Ela na foi força. construída a partir de uma entrada de uma pessoa. Ou às vezes entre uma pessoa muito humilde e a pessoa começa a falar também. Então isso não é legal, isso é ferir a ética. Então a seriedade, vamos supor,
Você tá falando de velório, dá pra rir? Não. Mas esse da crise de ciúme. Não tem como dar crise. Dá, Entendeu? Entendeu? Por quê? Se tiver alguém lá da família. Então, eu já contei esse testemunho que me deu mó B.O. Entendeu? Então, não é legal. Se você tá falando de um assassinato, de uma morte, de qualquer coisa que seja triste, você tem que manter o tom. Tá? Você pode, vamos supor mesmo, vamos colocar aqui mesmo uma pessoa que tem uma mensagem um pouco diferenciada. Vamos supor, o padre Léo, né, que descansa com Deus, ele falava assim, olha, você fica aí com essas pernas inchadas, com esse corpo pesado e pedindo a Deus que quer morrer, porque ele não morre. Entendeu? Então assim, mas esse tom era a aplicação que ele fazia. Por que você está reclamando? Era isso que tinha do outro lado do sermão. Então ele falava assim, morre! Ele fala assim, você quer dar um lugar pro encardido, que era o quê? Satanás. Ele fica abraçando encardido, fica falando toda hora do encardido. Entendeu? Então assim, ele tá, e ele falava de uma forma engraçada, a igreja, o pessoal lá da paróquia ria, só que eles sabiam onde ele queria chegar. É a mesma coisa que você vê a questão do Cláudio Duarte. Ah, você se racha de rir com ele, uma porque aquele tá limpo e dom. Não dá pra imitar aquele cara. Eu posso falar a mesma piada, não vai acontecer nada. Então, assim, mas a maneira como, o que ele quer explicar? Se levanta. Olha, você tá em confusão, né? Porque ele só fala de relacionamento, a grande maior parte, mas já vi ele pregando outros temas. Coisa linda. Eu aprendi algumas coisas com o Carlos Duarte que eu mesmo lendo o texto não tive a mesma reflexão que ele. Então, que né, a parte de Jonas. Que ele fala assim, olha, quem às vezes vai te levar pro fundo, tá dormindo na proa. Tá lá no fundo, tá dormindo. E você toda agitada lá em cima. E é verdade. Enquanto o capitão lá se arrebentando lá em cima com a tempestade, o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Nossa, e ele falou assim, aí foi onde que ele falou assim, quanto custa para entrar nessa igreja? E aí eu não caí, porque o único barco que vendeu foi o capitão. A culpa era de quem? Então aquilo eu nunca tinha refletido daquele modo, foi uma maneira de aprender algo diferente. Então, mas assim, ele joga o tom da risada, assim, de uma coisa mais leve, mas ele vem trazendo aqui, ó, ele encaixa. Pode observar. Ele falou assim, que nem ele falou assim, ah, vocês estão rindo, né? Mas eu tô falando de você. Ou seja, a pessoa para naquele momento e fala, eu sou assim. Então ele traz essa reflexão, essa aplicação o tempo todo. Agora vamos supor, você está falando de um assunto que nem surgiu aí, num caso, um assunto muito infeliz, né? Os meninos do Flamengo tiveram esse acidente, né? Perderam as suas vidas. E você viu que não foi, né? Segundo a pessoa que depois saiu postando o pedido de arrependimento. Ele colocou o quê? Frangos, né? Urubus, né? Todos queimados. E soltou uma brincadeira. Isso ele fez numa rede social. E se fosse no altar? Ou seja, num momento de é a mesma coisa você pegar e falar assim, sabe, bandido bom é bandido morto. E se a mãe do bandido está lá dentro da sua igreja? Como que ela vai ver aquilo? E tem gente que tá falando isso no altar. Tá falando. Tem que ser o quê? Eu falei, tá desconstruindo toda a mensagem, porque a mensagem de Cristo é a restauração. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está falando. Então se é um tom, aí você vai comentar, você pode falar assim, ó, é forte esse daqui, entendeu? E você deixar para a igreja um entendimento, vamos supor, engraçado, mas não você participar daquele momento engraçado, entendeu? Você pode até jogar, né? Você fala assim, eu já vi vamos supor, uns pregadores falando assim, você quer se matar? Eu vou aqui, a corda no pescoço. E ele não ri, ele não, entendeu? Ele fala, e vai lá ver o que dá, entendeu? Mas assim para chamar a atenção no que ele queria dizer. Então muitas vezes aí ela fica, ele não completa. Porque vai chegar uma época em que tudo que a gente falar nós vamos ter que dar conta. Principalmente se virar uma ditadura. Não se fala sem explicar o que se falou. Da mesma maneira que nós como os pregadores temos que entender que você não pode ofender uma pessoa dependente do que ela é quando ela adentrar na igreja. Ah, mas irmã, eu tenho que pregar a verdade. A verdade ela tem que ser pregada. Mas você pode falar de uma maneira geral.
O que tinha em Sodoma e Gomorra? Só era aquilo mesmo? Não. Ó, você pode falar, lá tinha adultos, lá tinha pessoas que tinham, né, estavam de uma outra forma, né, engraçados, né, uns com os outros, né, menino com menino, menina com menina, né, isso é a realidade de Sodoma e Gomorra não era só essa, entendeu? Eles eram profanos, Deus não tinha respeito para eles, os altares para os deuses não era nada para eles. Então, quando Deus veio destruir, não foi só uma, porque se a gente for fazer um estudo, qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Falta de hospitalidade. Em nenhum momento vai falar o que a gente sempre fala aí. É a falta de hospitalidade, que naquela época era uma regra muito importante e não podia ser quebrada. Então eles não eram hospedeiros, tanto que quando os anjos chegaram lá, eles quiseram zoar o anjo. Mas não, porque eles não respeitavam ninguém. Entendeu? Essa daí, todas não respeito, então vamos zerar vocês da face da terra. Vamos retirar vocês. Então é isso que a gente tem que entender que era, né? Então muitas vezes a gente pega só numa coisa, só, claro que